Já imaginou estar numa batalha, à beira da derrota, e de repente, o universo decide intervir a seu favor? Parece roteiro de cinema, mas a história da humanidade está cheia de momentos em que o céu, literalmente, mudou o destino de nações inteiras. Hoje, vamos explorar uma dessas histórias incríveis, onde um evento astronômico virou o jogo de uma guerra perdida e salvou um exército da aniquilação total. Olá a todos! Que bom ter vocês aqui de novo. Antes de mergulharmos nessa história fantástica, peço aquele favor de sempre: se você curte curiosidades sobre o nosso passado, já deixa o seu like, compartilha com um amigo que adora história. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio é fundamental. Muito obrigado. Agora, vamos voltar no tempo. Estamos em 28 de maio do ano 585 a.C. Dois grandes impérios da antiguidade, os lídios e os medos, estão em guerra há 5 anos, batalha após batalha. Nenhum dos lados consegue uma vitória definitiva. O conflito já se arrastava, causando enormes perdas e exaustão para ambos os exércitos. Nesse dia específico, eles estavam alinhados para mais um confronto sangrento às margens do rio Alis, que hoje fica na Turquia. Os soldados estavam prontos, as armas em punho. A tensão no ar era palpável. Tudo indicava que seria mais um dia de luta intensa, com um resultado incerto. Porém, um filósofo e astrônomo grego chamado Tales de Mileto, havia previsto algo extraordinário para aquela data. Usando conhecimentos que provavelmente aprendeu com os babilônios, ele previu que o dia se transformaria em noite. Imagine a cena. No meio da tarde, no auge do combate, o céu começou a escurecer. Não era uma nuvem de tempestade. A luz do sol foi diminuindo gradualmente, de uma forma estranha e assustadora para quem não entendia o que estava acontecendo. Os soldados, tanto lídios quanto medos, pararam o que estavam fazendo, olharam para cima e viram a lua cobrindo o sol por completo, criando um anel de fogo no céu escuro. Para homens que viviam num mundo guiado por presságios e sinais divinos, aquilo só podia significar uma coisa: os deuses estavam furiosos. O pânico tomou conta de todos no campo de batalha. Eles interpretaram o eclipse total como um aviso celestial de que a guerra deveria parar imediatamente. Largaram suas espadas, escudos e lanças, aterrorizados com a manifestação divina. O medo foi um catalisador tão poderoso que os generais, vendo o pavor em seus homens, não tiveram outra escolha a não ser declarar uma trégua. O historiador grego Heródoto, que narrou esse evento, conta que eles ficaram tão impactados que decidiram negociar a paz ali mesmo, no meio do campo de batalha escurecido. A guerra, que durou 5 anos, terminou em poucos minutos. Eles não apenas concordaram em parar de lutar, mas também selaram o acordo de paz com um casamento entre as famílias reais dos dois impérios. A filha do rei da Lídia, Cassucei, com o filho do rei dos Medos, unindo os dois reinos e garantindo uma paz duradoura. Tudo isso por causa de um eclipse solar. Esse evento ficou conhecido como a Batalha do Eclipse e é um dos primeiros acontecimentos históricos que pode ser datado com precisão graças a um fenômeno astronômico. É um exemplo perfeito de como a ciência e a história andam de mãos dadas. Mas essa não foi a única vez que o céu interveio numa guerra. Avançando um pouco mais no tempo, vamos para o ano de 1453. Durante o cerco de Constantinopla, a cidade, capital do Império Bizantino, estava cercada pelo exército do sultão otomano Mehmed II. A situação era desesperadora para os defensores. Eles estavam em menor número, cansados e com poucos recursos. A queda da cidade parecia inevitável. E então, numa noite, algo estranho aconteceu no céu. Uma lua de sangue, um eclipse lunar, pintou o céu de vermelho. Para os otomanos, que viam a lua crescente como um símbolo de seu império, a visão de uma lua avermelhada e ferida foi interpretada como um péssimo presságio. Começaram a surgir rumores de que a campanha estava amaldiçoada. O moral das tropas caiu drasticamente. Por outro lado, para os bizantinos, existia uma antiga profecia que dizia que a cidade só cairia se a lua lhes desse um sinal. E para eles, aquele eclipse era o sinal de que Deus estava do lado deles, que a vitória estava próxima.
Por um breve momento, a esperança renasceu dentro das muralhas de Constantinopla. A moral dos defensores foi às alturas, enquanto a dos atacantes despencava. Embora, como sabemos, Constantinopla eventualmente tenha caído. Esse evento mostra o poder que um fenômeno celestial tinha sobre a psicologia dos combatentes. Por alguns dias, o medo e a esperança, ditados pela cor da lua, foram armas tão reais quanto canhões e espadas. Imagine o impacto psicológico de ver o seu símbolo sagrado ou o seu presságio de vitória se manifestar no céu, bem acima da sua cabeça, no momento mais crítico de uma batalha. Vamos para outro caso fascinante, envolvendo ninguém menos que Cristóvão Colombo. Em 1504, durante sua quarta viagem à América, Colombo e sua tripulação ficaram presos na Jamaica. Seus navios estavam danificados demais para continuar a viagem e eles dependiam da boa vontade dos nativos locais para conseguir comida. No início, os indígenas ajudaram, mas com o passar dos meses, começaram a se cansar de sustentar os estrangeiros e pararam de fornecer alimentos. A tripulação de Colombo estava à beira da fome. A situação era crítica, mas Colombo tinha uma carta na manga. Ele possuía um almanaque astronômico, que previa um eclipse lunar total, para o dia 29 de fevereiro de 1504. Ele usou essa informação de forma brilhante. Reuniu os chefes indígenas e disse-lhes que o Deus cristão estava muito zangado com eles por não ajudarem mais seus homens. Como prova dessa ira divina, ele anunciou que naquela mesma noite, Deus faria a lua desaparecer do céu, engolindo-a em fúria e sangue. Os chefes, céticos, esperaram para ver. E, exatamente como Colombo previu, a sombra da terra começou a cobrir a lua, que lentamente adquiriu um tom avermelhado. O pânico se instalou entre os nativos. Eles correram até Colombo, implorando para que ele pedisse ao seu Deus que trouxesse a lua de volta, prometendo que voltariam a fornecer toda a comida necessária. Colombo se fez de difícil. Disse que precisava conversar com seu Deus em particular. Ele se retirou para sua cabine e, usando uma ampulheta para marcar o tempo, só reapareceu quando sabia que o eclipse estava prestes a terminar. Ele então anunciou que seu Deus havia concordado em perdoá-los. Pouco depois, a lua começou a reaparecer, brilhante no céu. A partir daquele dia, os nativos nunca mais deixaram de fornecer comida e suprimentos para Colombo e sua tripulação, até que o resgate finalmente chegou. Meses depois, Colombo não venceu uma batalha com espadas, mas salvou seus homens da fome usando o conhecimento científico como uma arma psicológica. Essas histórias nos mostram algo fundamental sobre o passado. A linha entre ciência, religião e superstição era muito tênue. Eventos que hoje vemos como previsíveis e puramente naturais eram, para os nossos antepassados, mensagens diretas dos deuses, presságios de vitória ou derrota, de ira ou de bênção. Um eclipse não era apenas um alinhamento de corpos celestes. Era uma intervenção divina que podia parar uma guerra, aterrorizar um exército ou salvar exploradores da fome. É fascinante pensar como a nossa percepção do universo mudou. Hoje, olhamos para um eclipse com admiração. Tiramos fotos, usamos óculos especiais. No passado, ele era motivo de pânico e podia reescrever o curso da história. Isso nos lembra que, no final das contas, as batalhas não são vencidas apenas pela força ou pela estratégia, mas também pela mente e pelo coração dos combatentes. E às vezes, tudo o que é preciso para virar o jogo é um pouco de escuridão no meio do dia. E aí, o que achou dessas histórias? Conhece algum outro evento histórico que foi decidido por um fenômeno da natureza? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou adorar ler as opiniões de vocês. O conhecimento do passado nos ajuda a entender o presente e a nós mesmos. Mais uma vez, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para mais curiosidades como essa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.